E se eu falar que existe um tipo de liderança que pode mudar a sua carreira para melhor? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. E hoje a gente vai ler uma, um artigo que está em um site da rhpravocê.com.br. Um abraço para toda essa galera, né? Tem uma série de títulos aqui bacanas, né? Me parece parceiros. Ele foi escrito em Colab, é datado de 8 de julho de 2025, na área de liderança. E o título da reportagem é o seguinte, o título do artigo, né? Você conhece a liderança educadora? É desse assunto que a gente vai falar hoje, galera. Liderança educadora. Eu já tive, com muito orgulho, líderes educadores que mudaram a minha vida profissional assim absurdamente para melhor. E é isso que a gente vai falar nessa belíssima reportagem. Aqui tem Colab, tinha falado para vocês, né? Vamos começar aqui a reportagem. Aqui tem uma primeira imagem, né? O que é uma mulher de costas, né? E orientando um grupo de pessoas, 4 pessoas, né? Que estão atentas ao que ela está falando, que parece ser ela ensinando, explicando alguma coisa. E dentro de uma sala de reunião, parece ser uma sala de reunião. Essa mulher, ela usa uma camisa vermelha, né, com estampa em coração branco, e as 4 pessoas, né, as outras 4 pessoas estão do outro lado da mesa com um olhar reflexivo, ainda que seja um pouco, né, esfumaçado assim o efeito. Elas parecem estar em efeito de observação, de atenção ao que essa mulher está explicando. E aqui a gente começa a reportagem. Acredito profundamente no poder de uma liderança que coloca as pessoas no centro das decisões e que gera resultados sustentáveis por meio do respeito, do diálogo e da escutativa. Uau, hein? Mas hoje, tem vídeo no canal aqui de escutativa. Mas hoje quero te apresentar ou aprofundar um conceito que transforma verdadeiramente os ambientes corporativos, a liderança educadora. Toda vez Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, ou talvez até já pratique, mas não nomeie assim. O fato é que, em um mundo corporativo cada vez mais ágil, exigente e complexo, precisamos de líderes que saibam educar, orientar, inspirar e desenvolver, não apenas comandar. E é sobre isso que vamos conversar aqui. E o que é a liderança educadora? Vamos ler aqui, galera. Liderança educadora é aquela que forma pessoas para além das entregas e resultados imediatos. Ela tem como foco o desenvolvimento humano, estimulando a autonomia, o pensamento crítico, a responsabilidade e a evolução constante de cada indivíduo da equipe. Ela é uma visão sistêmica daquela pessoa, né? Além dos números, olha que coisa, olha que beleza. Então, reforço o que eu falei, eu já tive alguns grandes gestores, educadores na minha carreira. Felizmente, que me fez tornar uma pessoa, né, bem melhor, né, como profissional e como ser humano também. Esse tipo de liderança não se baseia em punições, medo ou controles excessivos. Pelo contrário, ele acredita que ensinar e aprender são atos de coragem e generosidade. Um líder educador se coloca como alguém que caminha junto, que orienta com empatia e firmeza, que oferece feedbacks construtivos e que desperta nos outros a vontade de crescer. Educar, no sentido mais genuíno da palavra, é conduzir para fora do medo, da ignorância, da zona de conforto. É preparar o outro para que ele possa tomar decisões, inovar, contribuir com confiança e, quem sabe, também liderar no futuro. Olha só. O grande líder, ele não tem medo de ser substituído. Ele cria uma rede, ele cria um legado no momento que ele está tendo a gestão, que ele está fazendo a gestão. Olha que interessante. A diferença entre mandar e educar. Durante muito tempo, a liderança foi confundida com autoridade rígida. Líder era quem mandava, controlava, supervisionava e cobrava metas. Durante muito tempo não, até hoje tem isso, né?
Mas os tempos mudaram e a forma de liderar também precisa mudar. As novas gerações buscam propósito, autonomia, reconhecimento. Elas não querem chefes, querem líderes que ensinem, inspirem e confiem. Mas só complementando aqui, não são só as novas gerações, viu? Qualquer funcionário, ele quer um perfil, um gestor com essas características. Não tem, eu não gosto de, eu não sou muito a favor de questões geracionais, ainda mais quando são coisas para melhor, né? A questão é que antigamente as pessoas elas tinham mais, os profissionais eles tinham mais resiliência em lidar com pessoas com incompatibilidade de gestão, pessoas que eram incompetentes no cargo de gestão. Mas hoje não. Hoje as gerações, elas ainda que elas consigam, elas externalizam mais a insatisfação delas. Essa, ao meu ver, é a principal diferença, né? A liderança educadora não abdica, continuando, né? A liderança educadora não abdica de resultados, muito pelo contrário, mas entende que a melhor forma de alcançar grandes resultados é desenvolvendo grandes pessoas. Por isso, essa liderança não corrige apenas erro, mas ensina o acerto. Não microgerencia, mas cria autonomia com responsabilidade. Quer acabar com a carreira de alguém, faça microgestão sobre essa pessoa. Você vai acabar com ela em menos de um ano. Não centraliza, mas distribui saberes. Não infantiliza, mas amadurece. Não impõe o medo, mas inspira a confiança. Por que precisamos de líderes educadores? Eu arrisco que o mundo corporativo carece, né? Mas vamos ver o que está escrito aqui. Vivemos um tempos de transformações profundas. A tecnologia evoluiu rápido, os modelos de trabalho mudam, as competências exigidas são cada vez mais híbridas. Nesse cenário, a educação contínua se torna a única constante. E se as empresas precisam aprender o tempo todo, seus líderes precisam ser facilitadores desse aprendizado. Não dá mais para delegar o desenvolvimento das pessoas apenas ao RH. Cada gestor, cada líder precisa assumir o papel de educador. Além disso, a liderança educadora é essencial para reter talentos. Pessoas não saem apenas por salários, saem por falta de oportunidade de crescimento e por gestor incompetente. Formar sucessores. Equipes dependentes demais de um único líder são frágeis, com certeza. Criar cultura de aprendizado. Empresas que aprendem juntas, inovam e se adaptam mais rápido. Humanizar o ambiente corporativo. Líderes que educam constroem relações mais saudáveis e empáticas, com certeza. E as competências do líder educador. Ser um líder educador não é apenas sobre ensinar processos, é sobre formar pessoas e para isso algumas competências são fundamentais. Escuta ativa. Ouvir com atenção genuína, sem interromper, sem pressa de dar respostas. A escutativa é a base de qualquer processo educativo. Inteligência emocional. E aí, me fala aí, como é que tá o seu dia a dia? Você está lidando com pessoas com boa inteligência emocional? Deixar aqui a reflexão, hein? Continuando, saber lidar com suas próprias emoções e com as emoções da equipe, ter empatia, equilíbrio, maturidade, comunicação clara e respeitosa. Saber dizer o que precisa ser dito no tom certo, com transparência e respeito. O líder educado dá feedbacks frequentes, mas sempre construtivos. Paciência e consistência. Educar dá trabalho. Requer tempo, dedicação e a disposição de repetir, ajustar e acompanhar o crescimento do outro com consistência. Curiosidade e mentalidade de aprendiz. Quem educa precisa também estar aprendendo. O líder educador é alguém que estuda, que se atualiza, que reconhece, que não sabe tudo e que valoriza a troca dos saberes com sua equipe. Propósito. Por fim, o líder educador tem um propósito claro, ajudar pessoas a se tornarem sua melhor versão. Ele não realiza vendo o crescimento do outro. Ele se realiza vendo o crescimento do outro. E como desenvolver a liderança educadora na prática. Olha aí. Se você quer dar os primeiros passos para desenvolver essa liderança na sua empresa ou na sua carreira, aqui vão algumas sugestões práticas. Invista em autoconhecimento. Só lideramos bem quando conhecemos nossos próprios limites, crenças e emoções.
Crie rituais de desenvolvimento da sua equipe, reuniões de aprendizado, mentorias, trocas e experiências, né? O autoconhecimento de equipe mesmo, né? Entrosamento, você está trabalhando, sabendo que você está trabalhando dentro de um ambiente seguro, né? Ofereça e peça feedbacks com frequência. O feedback é uma das ferramentas mais poderosas para educar. Desenvolva o olhar de futuro. Pense sempre, como posso preparar essas pessoas para o próximo passo na sua carreira? Humanize o ambiente, receba conquistas, celebre aprendizados, acolha erros como parte do caminho. Trabalhe junto com o RH. Liderança educadora não é uma moda, é uma estratégia de desenvolvimento organizacional. E você está preparado para ser um líder educador? É um desafio isso aqui, hein? Ter todos esses itens no checklist. Se sua liderança ainda é baseada apenas em cobrança, metas e controle, talvez seja a hora de repensar. Eu sempre falo aqui, não perca seu tempo não, hein? Se você está num ambiente que não é salutar, pica sua mula. Vai para o mercado, procura outra coisa, não fique esperando da empresa não, viu? Vai demorar muito mais tempo, pode custar a sua saúde. As empresas do futuro e do presente precisam de líderes que desenvolvam pessoas, que cuidem, que inspirem, que saibam que o verdadeiro legado de um líder não são os resultados de curto prazo, mas as pessoas que eles transformam ao longo do caminho. A liderança educadora é um convite à evolução, um chamado para deixarmos de ser apenas gestores e nos tornarmos formadores de talentos, cultivadores de potencial, multiplicadores de saber. Ah, e aqui tem a Mirella, ó. Mirella Mentor, especialista em gestão de felicidade. Um abraço para a Mirella. Eu não sei se foi ela que escreveu aqui no começo, tá falando que é collab. Mas tá aqui, ó. Estamos citando a Mirella, com 2 L's, mentora. E eu acho que aqui é terminando a reportagem, né? Escritórios cheios, dá para voltar ao presencial? Eu agora já não sei se é da reportagem. Mas enfim, eu acho que não. Então aqui está a reportagem até o ponto a imagem aqui da Mirella, né? Bom, galera, belíssima reportagem do RH para você. Um abraço para o RH, para você, para o site, né, para a plataforma. Aqui tem uma série de parceiros, sempre faço questão de mostrar, porque, poxa, eles geram conteúdo bacana, a gente tem que valorizar também, né? Mostrar o que eles fizeram. Tem uma série de itens aqui bacanas, que eles conquistas, né? E grupos que eles fazem parte. E aqui tem um contato @rhpravocê.com.br e tudo mais. Gente, quais são os meus 2 centavos de contribuição que eu sempre falo no final do vídeo? Gente, 80% do seu sucesso e do seu fracasso vai ser o gestor que vai estar trabalhando com você. Eu podia acabar o vídeo dessa forma, mas é verdade. Para você crescer, desenvolver habilidades, se relacionar bem com outras áreas, se relacionar com parceiros, clientes, com alta gestão, vai depender muito, 80% a 90% do seu gestor, da sua gestora. Isso ao ponto de, se for negativo, te atrapalhar e você ter um problema na sua carreira, né? E você sair. Porque se você for lidar com um gestor inseguro, egocêntrico, transtorno narcisista, com distúrbio de personalidade, mentiroso, ciumento, esse é o fator, são as combinações do desastre da sua carreira. Isso em menos de um ano você já vai conseguir identificar isso. Agora, se você conseguir trabalhar e ter o privilégio, como eu falei, de ter um gestor que seja esse gestor de liderança, que seja um líder educador, que é aquele cara que ele vai olhar de uma forma holística para você, ele vai olhar de uma forma que ele vai ver além do ser humano, além do profissional, o ser humano, o filho, o pai, vai desenvolver todas as habilidades dessa pessoa, vai ver quais são os pontos de melhoria, vai exigir mais do que ele já identificou, o que você tem como potencial.
cara, você está em boas mãos. Valorize esse gestor, essa gestora que você tem. Você está em boas mãos. Confia, cara. Confia, porque a sua curva de sucesso, ela tende a ser altíssima. Você vai aprender, vai se sentir autoconfiante, as pessoas vão te admirar, você vai ser promovido, você vai receber aumento, você vai receber remuneração variável e tudo mais que seja interessante aí para sua carreira, tá? Então, assim, valorize muito esse líder educador e saiba identificar que a ideia aqui do vídeo hoje era exatamente a gente conseguir identificar o perfil desse líder para poder a gente conseguir estar mais perto dele e conseguir valorizar o tempo que a gente estiver trabalhando junto com essa pessoa. E não tem idade, viu? Não tem faixa etária, porque tem 20 e poucos anos, porque tem que ter 60 e poucos anos, 50 e poucos anos. Não caia nessa. Isso é lógico que tem um ambiente que essa pessoa tá, a formação dessa pessoa, a formação corporativa, mas você pode, independente da idade, do gênero, você vai conseguir identificar essa pessoa e falar assim, opa, achei um líder educador. Cara, segura nessa pessoa, absorve o máximo de forma saudável o que essa pessoa tem para te ensinar e, cara, que pode ter certeza, a sua carreira vai mudar para melhor exponencialmente. Eu, felizmente, em todos os lugares que eu passei, eu trabalhei com pessoas, com líderes educadores, tive uma experiências excelentes, positivas, maravilhosas, mas também, infelizmente, e não é uma exclusividade minha, também trabalhei com pessoas que eram o oposto disso, né? Pessoas com baixa estima, inseguras, mentirosas, transtornos narcisistas, incompetentes, desqualificadas, sem senioridade para poder estarem na posição que elas estavam naquele momento que eu interseccionei com elas. Então eu consigo hoje identificar, agradecer e ser muito grato aos líderes educadores que eu tive na minha carreira e torço que seja o mesmo com você, se você não encontrou, que você encontre em breve essa pessoa que vai transformar para melhor a sua carreira, tá bom? Um abração para você. Eu sempre falo, curte, comenta, compartilha, divide sua experiência com alguém que você gostaria que assistisse esse vídeo também, para poder isso ser uma pílula, e aí você assistir isso, dar o próximo passo e seguir mais leve, tá bom? Um abraço grandão para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.